Boa tarde, gente. Eu vou deixar aqui uma pequena reflexão para você. Eu crio um gato, o nome dele é Narutinho, é o nome do meu gato. Considero ele meu bebê. Só que ele passou por um processo muito difícil. Ele passou, eu não desejo para nenhum gato o que ele passou, e nem muito menos para um ser humano. Ele ficou sumido por volta de 2 meses. E eu chorei bastante, clamei a Deus, até briguei com Deus. Sim, gente. Eu creio que todos vocês passaram por isso. Já brigou com Deus por causa de uma situação. É meio perigoso fazer isso que eu fiz. Não façam isso. Sejam sempre grata a Deus por tudo. Mas eu passei por esse momento. Eu fiquei triste, chorei, que até briguei com Deus. Que não aceitava aquela situação. Que era para Deus ter livrado o meu gato, não sei o que, vice-versa. Orei e nada aconteceu. E assim passou-se quase 2 meses. Aí sabe o que aconteceu? Eu descansei, não estava vendo a resposta das minhas orações, não estava vendo mesmo. Aí eu descansei no Senhor. Certo, deixar pra lá. Minhas orações não foram ouvidas mesmo. Até muita gente falava: peça oração aos pastores, peça orações e tal. Aí eu falei: não. Eu sei que devemos buscar ajuda uns aos outros, pedir orações, né? Pedir sempre orações, porque a união faz a força. Mas eu falei: não, eu não aceito pedir oração para ninguém. Por quê? Eu falei para Deus: Deus, eu não vou pedir oração para ninguém, porque o Senhor tem que me ouvir. O Senhor tem que ouvir também as pessoas que sentam lá no banco ou nas cadeiras da igreja. O Senhor não pode ouvir só os que estão em cima do trono, só os maiorais. O Senhor tem que ouvir a oração do teu povo, que estão lá sentados nas cadeiras. Não é, gente, por causa do cargo de alguém, da posição de alguém, ou de pessoas que estão lá em cima do altar, que Deus vai ouvir as orações só dele. Deus não ouve as orações só dos pastores, dos anciões, dos evangelistas, dos missionários, dos levitas, não. Deus ouve também as nossas orações, a minha e a sua, que se senta em um banco ou numa cadeira. E muitas das vezes as orações daquela que zela a igreja, que limpa a igreja. Deus tem que ouvir as nossas orações. E foi assim que eu falei para Deus: eu não vou pedir oração a ninguém. Eu mesmo vou orar para Deus, para Ele agir. Ele tem que me ouvir, porque eu sirvo a Ele e eu não aceito pedir oração para ninguém. Ele tem que me ouvir, porque eu sirvo a Ele. Aí uns dias foi se passando e Ele nada de me ouvir. Assim eu pensava que Ele não me ouvia, né? E nada dele me ouvir. E foi se passando os dias. Deus fez a obra, Deus fez um milagre. O meu gato apareceu. E ele, gente, ele é capado. Ele não foi atrás de gata, tá? Ele é capado. Ele estava preso em uma casa abandonada. Os cachorros botou ele para correr e ele ficou preso abandonado nessa casa. Aí foi que Deus fez uma obra, Deus fez um milagre. Essa dona apareceu na casa e soltou ele. Porém, ela não sabia que era o meu gato. Deixou ele abandonado lá, num local. Aí foi isso. Tá no quarto, vai lá, mãe, atender. Então, gente, foi o seguinte. Aí, resumindo, Deus fez a obra. Ele apareceu, ia fazer 2 meses. Ele tava com fome e sede, mas ele sobreviveu. Dizem que gato tem 7 vidas, né? Não sei. Aí foi que ele apareceu. Ou seja, gente, eu descansei no Senhor. Eu falei: vou orar mais não. Deus já sabe o que eu preciso, Deus já sabe o que eu necessito. Então está em tuas mãos, Senhor. Eu não vou mais orar. O que eu tinha de fazer, eu já fiz. O que eu tinha de chorar, eu já chorei. Minhas lágrimas secaram. Eu vou descansar, seja feita a sua vontade. E assim foi e aconteceu. Ou seja, Deus fez a obra, foi no meu descanso. Ele faz a obra, não é só quando você pede muito. Ele faz a obra, é quando você descansa das suas orações. É quando você entrega tudo nas mãos dele e confia nas suas orações. Orou e descansou. Então, aprenda a descansar. Ore, mas creia nas suas orações.